de se acertar perante aquele noticiário que ele recebeu. E ali a palavra do Senhor nos mostra que ele se entristeceu muito, ele chorou, ele orou ao Deus dos céus para que tivesse misericórdia do restante daquele povo que tinha sobrado daquela guerra. Aleluia, glórias a Deus. Da qual ele também fazia parte. Eram os seus familiares que moravam ali naquela cidade. Então, ele se compadeceu muito daquele povo. Glórias a Deus. E a Bíblia nos diz que ele orou a Deus, ele jejuou, num propósito em favor daquele povo. E também ele colocou no seu coração de fazer algo pelo aquele povo. Aleluia, glórias a Deus. Mas as condições de Neemias financeiramente, aleluias, talvez não era suficiente para retificar aquilo que tinha sido destruído naquele lugar, naquela cidade. Os muros tinham sido rompidos, estavam fendidos os muros, as portas da cidade foram queimadas a fogo. Os povos daquele lugar tinham sido levados cativos, ou seja, eles tinham sido levados para a prisão, Então aquele povo estava em grande sofrimento. Neemias, ele foi falar com Deus. Aleluia. Ele orou, jejuou, se entristeceu muito, de íntima compaixão daquele povo. Glórias a Deus. E ele era uma pessoa que trabalhava, para o rei. Aleluia. Naquela época ele era copeiro ali daquele rei. Glórias a Deus. E o rei observou ele e viu o semblante dele desfalecido, Ele estava com tristeza no seu semblante. E o rei notou aquela tristeza no seu semblante. Então o rei, aleluia, glórias a Deus, perguntou para ele por que tamanha tristeza estava no seu rosto. Aleluia, glórias a Deus. E ele então revelou, aleluia, glórias a Deus, o que estava acontecendo no meio do seu povo. Glórias a Deus. Aleluia, que o povo da qual ele pertencia estava em grande sofrimento. Aleluia, glórias a Deus. Então o rei também perguntou: o que queres que eu faça? Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, e ele pediu permissão para ir até aquela localidade para retificar aquela grande ruína que tinha, acontecido naquele lugar. Aleluia, glórias a Deus. Então assim o rei permitiu que ele fosse. Aleluia, glórias a Deus. Ele pediu cartas
para que ele chegasse até naquele lugar, pediu cartas, né, enviadas para os governantes, né, e eles, assim ele foi, glórias a Deus. Chegando, aleluia, glórias a Deus, naquele lugar, aleluias, ali ele teve batalha travada para que, aleluias, acontecesse, aleluias, a restituição daquelas construções, aleluias, do qual ele tinha colocado no seu coração para realizar aquele lugar. Glórias a Deus. Por causa que os inimigos se levantaram contra Neemias, né? Então ali ele encontrou dificuldade, encontrou barreiras, mas ele sabia que Deus era aquele que ia prosperar, né, naquilo que ele tinha para fazer. Aleluias, glórias a Deus. Ele era uma pessoa temente a Deus, que sabia da existência de Deus, tinha experiência, aleluias, com Deus, aleluias, glórias a Deus. Embora os inimigos fossem muitos, e aquele povo que tinha sobrado era um povo muito resumido, ou seja, tinha poucas pessoas ali. Aos olhos de muitos dos seus inimigos, eles não viam no seu entender que Neemias ia conseguir fazer aquela grande obra. Glórias a Deus. Porque eles zombaram de Neemias, que aquele povo era fraco, não tinha condição de fazer aquele reparo, né, do dano que tinha acontecido naquele lugar. Era muita coisa a ser construída, a ser reedificada. Aleluias, glórias a Deus. Sabemos que fazer algo, aleluias, fazer uma construção dá menos trabalho do que você fazer uma reforma. Quem, aleluia, entende de construção, entende de serviço, sabe disso. Aleluia, que é mais fácil você fazer do que você reformar. Aleluia, glórias a Deus. Então, os inimigos, que eram muitos, de Neemias contra aquela construção, não via o sucesso de Neemias, glórias a Deus. Mas Neemias não estava confiando em si mesmo. Neemias não estava confiando naquele restante daquele povo que sobraram daquela guerra. Neemias estava confiante no Deus dos céus. Aleluia. Glórias a Deus. Muitas das vezes nós nos sentimos incapazes de algo. Aleluia, glórias a Deus. Mas quando nós confiamos no Senhor, aleluia, como fez Neemias, né? Ele confiou no Senhor, porque não era a força de Neemias que iria reedificar aquela cidade, mas sim a mão do Senhor. Glórias a Deus. A mão do Senhor moveu a mão dos homens, aleluias, para aquela grande obra. Aquele povo, aleluias, glórias a Deus, eles
trabalhavam dia e noite, sem cessar. Sabemos que as nossas forças físicas não são suficientes, aleluias. A nossa matéria não resiste nós trabalhar dia e noite, sem que Deus tenha sustentado, aleluias, a vida daquele povo. Aquele povo estava trabalhando animados, aleluias, glórias a Deus, até que se concretizou, se realizou aquele trabalho, aleluias, glórias a Deus. Muitos inimigos se levantaram, aleluias, glórias a Deus, mas a vitória é do povo de Deus, aleluias, glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aleluias. Por isso, aleluia, não é diferente em nossas vidas. Por mais que seja grande a nossa luta, né, que nós enfrentamos, mas com Deus nós iremos vencer. Aleluias, glórias a Deus. Vamos fazer como Neemias fez, né? Ele orou, ele buscou a Deus, buscou a direção de Deus, né? A confirmação, né? E Deus honrou, né? Com Neemias, glórias a Deus. Não é diferente em nossas vidas. Vamos confiar no Senhor. Temos dificuldade em nossas vidas, aleluia, no nosso dia a dia, mas vamos ter confiança, ter fé no Senhor, que nós vamos vencer as nossas lutas em nome do Senhor Jesus. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Foi até aqui que Deus permitiu que eu falasse, e a pastora irá dar a conclusão do trabalho em nome do Senhor Jesus.